Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ter uma palavra de encorajamento. Nesta manhã Deus me deu essa palavra. E eu já contei aqui, houve um tempo em que eu sofria muito com isso. Depois que eu entendi, um dia Deus falou claramente ao meu coração: tu está sofrendo à toa. Eu descanso no Senhor e espero o momento dele falar comigo. Mas antes de entrarmos na palavra, quero dizer que nessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter vigília. Se você pode estar aqui, sexta-feira, 9 horas da noite, esteja conosco para orar. Esteja conosco para ter um momento, só você e o Senhor. Pastor, tem programação na vigília? Não, não tem programação. Nós simplesmente nos reunimos para orar, interceder, orar uns pelos outros. E eu convido você, sexta-feira, 9 horas da noite. E no domingo, parece que não, né? Mas no domingo já é outubro. Fala comigo, misericórdia. Só vocês estão ficando velhos, viu? Eu não. O tempo não para, irmãos. Já estamos entrando no mês de outubro. Em 3 meses o ano termina. E como disse o Everaldo, aproveite melhor o seu tempo. Aproveite melhor os seus dias. Desfrute da tua família. Desfrute dos teus filhos. Amém? Então domingo, dia 1º de outubro, é dia de ceia do Senhor. Eu convido vocês também para não faltar, para estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião do presbitério da igreja. E alguns irmãos até me perguntaram, quando eu marquei essa reunião para ontem: pastor, tem uma agenda, tem alguns assuntos? Eu falei, tem um assunto principal, que é estarmos em comunhão. Irmãos, pela graça de Deus, nós não precisamos marcar a reunião para resolver problema. Nós marcamos reunião para comer. Amém? Nós marcamos reunião para comer, para estarmos juntos, para compartilharmos, para brincarmos, né? E ontem os vizinhos aqui da igreja pensaram: esse povo tem chopp aí, só pode que tem chopp. Mas eu louvo a Deus por cada um membro do nosso presbitério. No domingo de ceia, domingo próximo, eu vou apresentar cada um deles novamente para vocês. E nós vamos estar aqui, nos congratulando com tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de João, ou 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Amém. É João, né? João. Deus abençoe sua vida, João. Conheci o João na célula em Santa Helena na quarta-feira. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. É mais um da rede do Gertor. Né, Gertor? O pescador Gertor. Amém, Gertor. Glória a Deus pela tua vida. Logo, logo vamos estar ouvindo o testemunho do Gertor aqui. A história dele. Eu sei que Deus vai nos ensinar muito por meio da tua vida, Gertor. Apenas olhe para frente. Em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 4. Para quem vai anotar, o tema desta noite: maior é o que está em nós. Você pode repetir comigo: maior é o que está em nós. Agora bota a mão aqui no teu coração e fala: maior é o que está em mim. Aleluia. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele
que está no mundo. Amém? Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém. Segundo texto, vai lá para o Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu sei que nós temos a tecnologia a nosso dispor, a facilidade, mas eu encorajo você a trazer sua Bíblia para a igreja. De preferência, se você tiver uma Bíblia de papel. Se você não tem, me procure depois do culto, nós vamos providenciar uma para você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. O seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vá lá para o versículo 26, 17 e 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá um homem que matá-lo. Versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Preste atenção nessa conversa. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu.
Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta Oh Deus, Tu és bom. Você pode fechar teus olhos um pouquinho? O Espírito Santo dele está aqui. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me mostra pessoas tristes, Pai. Pessoas que estão confusas. Eu aqui repreendo toda confusão, toda distração, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, está repreendido no nome de Jesus. Todo mal que tem afligido a tua casa, todo mal que tem se aproximado da tua tenda, nós quebramos agora em nome de Jesus. E declaramos que o poder do Espírito Santo estará sobre ti e te dá sabedoria para responder, para resolver, para se posicionar em tudo o que for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, as colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém. Eu talvez aqui esteja falando para pessoas que já desistiram ou estão pensando em desistir. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que, em algum momento, no seu íntimo, em algum momento, diante do Senhor até, orou e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar com isso, eu vou desistir. E essa desistência talvez seja no trabalho, talvez seja no casamento, talvez seja diante de um sonho, talvez seja até diante da própria vida. Quando nós atendemos pessoas deprimidas e que têm indícios de tentativa de suicídio, nós podemos entender claramente que aquelas pessoas, elas desistiram da vida.
Os casamentos, eles terminam quando as pessoas desistem do casamento. Os relacionamentos, eles vão por água abaixo quando um ou outro diz, eu não quero mais lutar. Eu aqui olho para vocês e eu lembro de tantas experiências que nós já tivemos juntos, em momentos de oração, em momentos de orientação, em momentos de aconselhamento. E eu vejo aqui muitos casais que não desistiram. Não desistiram. Eu vejo inclusive alguns casais que chegaram a desistir, mas voltaram atrás e lá no seu íntimo disseram, Senhor, lá atrás nós desistimos, mas nós queremos começar de novo. Essa palavra, irmãos, ela vem ao nosso coração para dizer que não é tempo de recuar. Existem coisas na nossa vida que nós não deveríamos nem ter começado. Essa sim nós temos que recuar, e você sabe do que eu estou falando. Eu já contei aqui tantas vezes que eu conheci Jesus quando eu tinha 26 para 27 anos de idade. 26 anos. E hoje eu tenho 45, significa que eu conheço Jesus há 19. Significa que eu não vivi ainda o tempo de vida que eu vivi sem Jesus. Então eu vivi sem Jesus 26, mas eu só vivi com Jesus 19. E o meu sentimento muitas vezes é de vergonha. Sabe aquele dia que você fez uma comida gostosa e aquela comida você não consegue guardar? Ou você já guardou uma vez e ainda tem um pouquinho e não dá mais, ela já está, você vai ter que jogar fora aquela comida. E aí você pega aquela comida, você vai jogar fora, você fala, mas eu não queria jogar fora. Esse é o meu sentimento muitas vezes, quando eu lembro da vida que eu tive até os 26 anos de idade. Da vida que eu tive antes de conhecer a Jesus e de tantas coisas que eu desperdicei. E se eu pudesse hoje voltar atrás e dizer, Senhor, eu quero começar de novo, talvez não nos 26 anos, mas a partir do momento ali que eu tinha condições de compreender quem eu era, condições de discernir entre o bem e o mal, e a partir dali entender que a minha vida poderia ter sido diferente. Mas aprove ao Senhor, me dá uma nova chance. E eu pude começar de novo. E talvez aqui eu esteja falando para você, que não faz 19 anos que começou de novo, mas talvez faz alguns meses. Talvez você aqui está me ouvindo e faz algumas semanas que você tem ouvido falar de Jesus. E isso tem afligido, isso tem tomado conta do teu coração. Isso tem deixado você cheio da presença do Espírito Santo. E você diz assim, eu não quero mais perder isso. Então essa palavra é para você. Não volte atrás. Não. Não. Irmãos, eu quero aqui usar esses dois textos principais que nós lemos para falar sobre algumas coisas que nos fazem recuar ou desistir. Veja bem, a Bíblia diz que havia um grande exército de Israel, formado para a batalha. Amém? Você consegue imaginar? Então, tinha lá duas colinas. Numa colina estava o exército filisteu, na outra colina o exército hebreu. E no vale, então, era o lugar da batalha. E havia um grande exército. E no exército filisteu saiu um homem, tudo bem que ele era grande, quase 3 metros. E um dia eu estava ministrando sobre esse texto, no final veio um rapaz e disse, pastor, você acredita nisso? Você acredita que era 2,90 mesmo? Eu disse para ele, falei, se a Bíblia falasse que era 4, eu acreditaria do mesmo jeito. Porque ou eu acredito na Bíblia, ou eu não acredito. Ou eu acredito que a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus, ou eu vou começar a escolher feijão.
esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. E aí quando a Bíblia vem dizer para mim o que eu devo fazer e aquilo eu não gostei, eu vou dizer que naquilo eu não acredito. Então, se referindo à Bíblia, se referindo à palavra de Deus, eu e você, nós não temos que ter preferências. Como o povo que saiu do Egito, Deus deu a ordem na instituição da Páscoa e disse a eles, olha, vocês vão comer um cordeiro, mas tem que comer o cordeiro inteiro. Então, irmãos, aquele exército ele estava formado, e vinha um homem, um gigante, e afrontava, por quanto tempo? 40 dias. Então, 40 dias, aquele exército inteiro sendo humilhado. Espera aí, o exército estava lá ou não estava? Estava. Significa que eles estavam ali posicionados. Mas o posicionamento deles não se refletia em disposição para lutar. O que isso fala comigo, irmãos? De que adianta um exército inteiro sem disposição para lutar? Só consome recurso. Só atrapalha. De que adianta um volume tão grande como tinha ali, se eles estavam, eu vou falar depois, estavam tremendo de medo? Não, irmãos. Se queremos vitórias, temos que estar dispostos a lutar até o fim. Independentemente do adversário, independentemente das circunstâncias. Irmãos, disposição para lutar não significa que se eu estou posicionado, eu já estou fazendo, não. Deus nos chama para nos posicionarmos como cristãos. E quando eu me posiciono como cristão, tem algo natural que deve vir comigo. Esse algo natural deve vir comigo é o quê? A disposição para lutar. Então, se eu fui chamado para me posicionar na frente de batalha, hoje nós não temos mais os filisteus que nos cercam, não. Nós temos coisas muito piores. Os filisteus dos dias de hoje são quem? São aqueles que o mundo levanta para nos afrontar, para afrontar os nossos princípios, para afrontar as famílias, para afrontar o casamento, para afrontar a saúde. Essa semana mesmo, uma grande discussão no Brasil sobre a regulamentação do aborto. Irmãos, posicionamento. Eu não sei. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Não é possível encontrarmos cristãos favoráveis ao aborto. Não. Não. Nós estamos pensando que as drogas, se for para consumo, irmão, droga é droga. Se é para consumo, é para vender, não deveria estar na tua mão. Se está na tua mão, é crime. Esse é o meu posicionamento. Sabe o que a gente deveria fazer? Nós deveríamos, no dia das eleições, fazer uma listinha e lembrar de todos os candidatos que nós elegemos. Porque olha só, 70% dos eleitores brasileiros não lembram em quem votou 6 meses depois da eleição. Talvez aqui eu esteja falando, de cada 10, 7 não lembra mais em quem votou. E aí, se eu não lembro nem em quem eu votei, como é que eu vou me posicionar? E falar, escuta aqui, eu votei em você, o que você está dizendo que é a favor disso aqui? Chegou lá no trabalho, tem um chefe teu que diz para você, o seguinte, tu vai lá mentir. Célula da semana, né? Você vai lá mentir. Não vou não. Ou você vai ou você vai ser demitido. Eu quero dizer para o Senhor que eu te respeito como autoridade sobre a minha vida. Mas existem princípios que eu não quebro. Existem princípios
porque eu não negocio, e eu fui chamado para compor um exército, e eu estou posicionado na frente de batalha, e eu não vou fugir das ameaças. Esse deve ser o nosso posicionamento. Teve um cara na Bíblia que era o Maria vai com as outras. Eu sempre digo que Pilatos, na minha opinião, ele foi mais covarde que Judas. Nós precisávamos de Pilatos para que a profecia se cumprisse? Claro que sim. Mas ele foi frouxo, Everaldo. Ele foi frouxo porque lá no coração dele ele estava convicto que Jesus era inocente. E além disso, vem a esposa dele e diz para ele, não te envolvas com esse justo. Frouxo, foi lá fora, lavou as mãos e diz que caia sobre vocês. A autoridade estava sobre ele, irmãos. Se existe autoridade sobre nós hoje, nós precisamos exercer essa autoridade com posicionamento. Olha só, a Bíblia diz que no versículo 24 do capítulo 17, diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Irmãos, quando a gente fala de fugir, nós temos que lembrar sempre que quando eu fujo de alguma coisa, de uma responsabilidade que seria minha, alguém vai assumir aquela responsabilidade. Vou falar para você que tem filho. Se você fugir de um posicionamento diante do teu filho, para fazer com que a personalidade dele, que é formada até os 10, 11 anos, para que ele, ao formar a sua personalidade, esteja enraizando princípios que não serão mais negociados depois, se você fugir disso, alguém vai colocar princípio no coração do teu filho. Sabe o que a gente mais vê por aí, irmãos? É pai e mãe xingando o professor na escola. É verdade. Eu quero dizer para você que existem momentos em que sim, talvez até o professor pisou na bola, em que você tenha razão de ter uma conversa. Mas se o teu filho está dando problema na escola, a culpa não é do professor. A culpa é da casa onde ele vive. Ah, porque veja bem, a coordenadora lá chamou que o meu filho está falando palavrão. Irmão, ele não aprendeu palavrão na escola. Ele vai replicar na escola aquilo que ele ouve em casa. Pode ter certeza disso. E esse deve ser um posicionamento nosso como cristãos, como pais. Às vezes a gente quer fugir da responsabilidade de ter um tempo dedicado aos filhos e substitui isso. Lembra que eu falei? Alguém vai assumir o lugar, substitui isso pela televisão. Substitui isso pelo celular. Não que você deva proibir isso, mas limites. Limites. Você pode colocar, Alex, por favor, 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4. Segunda Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo está falando para quem? Ele está falando para o seu discípulo Timóteo. Mas, num contexto bíblico, num contexto de mensagem, Paulo fala para nós isso. Paulo fala para mim e para você, que nós fomos alistados.
E se nós fomos alistados, nós temos uma obrigação: agradar aquele que nos alistou. Você já deve ter visto em tantos lugares uma frase: Deus é fiel. Já viram? E é verdade, Ele é fiel. E se Ele é fiel, e Ele te chamou, Ele te alistou, Ele está te chamando, Ele está falando ao teu coração, Ele está te dando um novo pensamento, Ele está te dando novas atitudes, Ele está enchendo o teu coração de coragem, Ele é fiel para cumprir. Não desista disso. Você é um soldado chamado, você é um soldado arregimentado. Faça diferença no lugar onde está a planta dos teus pés. Aleluia. Por que você está fugindo da luta? Não. Não fuja. A Bíblia diz que Davi, ele tinha vários irmãos. E 3 dos irmãos de Davi, até anotei o nome deles aqui. O Eliabe, o Abinadab e o Samá foram alistados para o exército. Escute. Algumas semanas antes, ou no máximo alguns meses, Davi havia recebido uma visita de um profeta. Aquele profeta chegou na casa de Jessé, e você já sabe o que aconteceu, e a Bíblia diz que ele derramou óleo na cabeça de Davi, e a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou dele. E o profeta disse que ali ele estava ungindo o novo rei de Israel. Ok? Bom, Saul convoca o exército. 3 dos irmãos de Davi foram para o exército. Aonde que Davi ficou? Cuidando das ovelhas do seu pai. Irmãos, eu não sei você, mas se coloque agora no lugar de Davi e tente descobrir qual seria a tua reação. O profeta da nação vai na tua casa. Vai na tua casa. Ele chega lá, tu está cuidando das ovelhas, manda te chamar. Quando você entra, o profeta fala, é você. E o profeta vai lá e derrama óleo na tua cabeça. E ele derrama óleo na tua cabeça e ele fala, tu serás o novo rei de Israel. E ele vai embora. A tua vida seria a mesma? Pensa comigo. A tua vida seria a mesma? Teus comportamentos seriam os mesmos? Tuas atitudes? A grande maioria de nós ia começar a se achar o gás da coca. Porque coca sem gás é triste, né? Então, na verdade, o que faz a coca ser boa é o gás. Né? O resto é xarope. E aí você fala, não, a coca sem o gás, eu sou o gás da coca. A última bolacha do pacote. Não é? Fala aí o que mais? Hã? A cereja do bolo. Não é? Aquele pedaço de bolo que tu compra na padaria que vem só um morango. Aí tu fica em casa, quem que vai comer o pedaço com morango? Né, Maju? É? Irmãos, Davi não fez isso. Davi não se transformou num homem soberbo. Davi continuou sendo o mesmo Davi. Fala comigo, o mesmo Davi. O mesmo Davi. Ele continuou sendo submisso aos pais. Ele continuou responsável com aquilo que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ele sabia que o tempo ainda não era chegado.
Agora escute o que eu vou falar para você. Tem coisas que a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Eu quero me adiantar, não, porque Deus falou comigo. Deus também tinha falado com Davi. Tinha ou não tinha? Tinha. O profeta já tinha falado com ele. Mas entre Deus falar e Deus chamar e fazer, existe um período. Pode ser que Deus te chame para fazer alguma coisa hoje e já queira que você faça hoje. Mas tem coisas que Deus vem e dá uma palavra ao teu coração, e você recebe essa palavra e guarda e espera se cumprir. Irmãos, eu tenho dezenas de palavras no meu coração que eu só guardei. A Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, guardava todas as coisas no coração. Davi fez isso. Davi poderia, Gerto, ter chego lá na porta de Saul e falar o seguinte: rapaz, tu já não é mais rei porque eu fui ungido, e deixa comigo esse filisteu. Não. Davi só foi parar na batalha porque o pai dele, Jessé, falou: escuta, você poderia levar pão, queijo, mantimento para os teus irmãos? E olha a responsabilidade de Davi. Davi deixa as ovelhas do pai com um guarda e vai. E lá ele ouve o que estava acontecendo. Eu fui pesquisar, entre o lugar da batalha e o lugar onde morava Davi, em Belém, 27 quilômetros. Daqui a Medianeira. Não tinha Uber, irmãos. É a pezito. Então ele sai de Belém, ele vai até o Vale de Selá, ali no lugar da batalha. 27 quilômetros, ele chega. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Davi foi arregimentado para aquele exército? Não foi. Quem que resolveu o problema do exército inteiro? Davi? Você já parou para pensar que tem coisa que você já deveria ter resolvido? E Deus está tendo que levantar outras pessoas para tomar decisões no teu lugar, porque tu é frouxo? Perdão pelo frouxo. Mas é verdade. Hã? Já parou para pensar que tem coisas que é você que deveria estar fazendo, e tu está lá fazendo corpo mole? Eu não estou falando de coisas grandes, irmãos. Estou falando de posicionamento. Estou falando de coisas que você já deveria ter levantado a mão. Aqui em casa não. Aqui não. E aí você não faz. Alguém vai fazer. Davi estava presenciando a mesma guerra. Davi estava presenciando o mesmo gigante. Alex, por favor, Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A versão Almeida diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Misericórdia. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que o dia da angústia faz com que a gente tenha que nos esforçar mais. E o que é que torna uma pessoa musculosa? Ela vai para a academia. O que é que torna ela musculosa?
o peso que ele está levantando. A resistência daquele peso ali, ó. De repente vai passando um tempo, ele levantava 2 quilos. De repente ele vai para 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos. De repente ele... O Leandro é assim. Você já parou para pensar que no dia da angústia, no dia da dificuldade, Deus está treinando você para você ficar musculoso? Você já parou para pensar que a dificuldade que bate à tua porta, como diz o Salmo 60, muitas vezes a gente cai em armadilha, irmãos. A gente cai em armadilha, e eu já falei aqui um tempo atrás, eu quando era criança, eu armava alçapão. Quem armou alçapão? Arapuca, né? Armava alçapão, e aí quando a gente ia lá para ver o que caiu, tinha lá um passarinho no alçapão, e ele estava doido ali dentro, e se batia. Às vezes a gente cai em armadilha, para descobrir que a gente precisa de ajuda. Muitas vezes, irmãos, nós somos pressionados, tem carga pesada nas nossas costas, para que nós possamos exercitar os nossos músculos espirituais. Tem uma mensagem que eu entreguei há muitos anos atrás, e falava sobre os benefícios da doença. Benefício da doença, pastor? Tem gente que só aprende a orar quando o médico fala, teus dias estão contados. Sim ou não? E aí o médico fala, teus dias estão contados. Ele vai lá para a oração. Mas antes ele não orava. Antes ele não buscava. Antes ele não se entregava. Antes ele não clamava. Mas por que ele está clamando? Porque ele está preso num momento que ele não consegue resolver sozinho. A Bíblia diz que aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Esse sentimento de autossuficiência que às vezes a gente carrega, é um sentimento muito perigoso. Olha o exemplo de Davi. Saul, Jorge, pegou o manto dele. Não era qualquer túnica, era a túnica do rei. Davi podia ter dito, tá aí, ó. Tá aí, ó. Samuel falou, eu fui ungido, o Espírito Santo está sobre mim, agora eu já estou até com a túnica do rei. Botou o capacete, deu a espada para ele. Não era tempo ainda, Júnior. Não era tempo. Davi ainda precisava usar apenas as pedras lisas. Talvez haverá um tempo em que tu vai vestir roupas diferentes, que você vai usar armas diferentes, que você vai estar em lugares diferentes. Mas talvez ainda seja o tempo de você não desistir da batalha, para que Deus te dê condições de estar lá. Quando nós queremos usar lanças e espadas, quando o Senhor apenas nos capacita para pedras lisas, a tendência é um desastre. O importante em tudo isso é o quê? Não fugirmos. Não desistirmos. Antes de pular para a parte final, abra comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Jesus ele conta uma parábola chamada parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Fala comigo, 2 filhos. Olha para quem está ao teu lado e fala, eu e você. Eu e você. Eu e você, Evandro.
É nós. É Paulo. É nós. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Você que tem filho e já pediu uma coisa para o teu filho, lembra de uma coisa que você já pediu para o teu filho. Esse pai então disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. 29. E ele então respondeu: não quero. Esse era alemão. Não quero. Mas, fala comigo, mas, depois mudou de ideia e foi. Então primeiro ele falou o quê? Não quero. Mas, ficou pensando, mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Era corintiano esse. Não é minha sogra, só pode. Mas não foi. 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Misericórdia. Pastor, isso aí é coisa lá que Jesus falou para os judeus. É muito atual isso. É contemporânea essa mensagem. Por quê, pastor? Porque Jesus está batendo na porta de muitos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Quem era seu? O povo judeu. Mas os seus não os receberam. Deu-lhes então o direito de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que o recebem. E aí Jesus conta essa história, essa parábola para os judeus, para dizer o seguinte: publicanos, ou seja, aqueles que estão aqui massacrando vocês, cobrando impostos, representando o Império Romano aqui, amordaçando vocês, humilhando vocês, esses estão se convertendo. Prostitutas estão se convertendo. Vamos emendar? Assassinos estão se convertendo. Estupradores estão se convertendo. Traficantes, ladrões, adúlteros estão se convertendo. Pastor, mas eu não sou nada disso. Você, amém, você não é nada disso, mas talvez você não está se convertendo. Você entende isso? Não, eu não sou ladrão, amém, glória a Deus. Eu não sou prostituta, eu não sou traficante, eu não sou estuprador, eu não sou homossexual. Não, eu não faço nada disso. Mas você está se convertendo. Você é um daqueles que primeiro falou: sim, eu vou. Mas não vai. Não vai porque foge. Não vai porque não se posiciona. Não vai porque não muda de atitude. Não vai porque é crente só de domingo, não é de segunda. É para estes que Jesus está dizendo aqui: publicanos e meretrizes vos precedem.
Ou seja, estão entrando antes de vocês. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos fugir da batalha. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos arregimentou. É Ele que nos garante a vitória. É Ele que diz, eu lhes darei, sim, a coroa da vida. É Ele que disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei para vocês outro Consolador. E Ele mandou. Ele disse, não se preocupem, não se turbem o vosso coração. Para o lugar onde eu vou há muitas moradas. E eu vou preparar uma para vocês. Desde que nós não fujamos da batalha. Não, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Eu prefiro não acreditar nisso. Pode ser que eu esteja errado. Eu prefiro dizer que Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Se você vai a Jesus, Ele não vai te lançar fora. Mas observe, a decisão é de quem? Não é do teu pai, não é da tua mãe, não é do teu marido, não é da tua esposa. A decisão é tua, Leandro, não é da Mari. Nenhum soldado se envolve com o negócio dessa vida, porque a sua decisão, a sua obrigação, a sua vontade é satisfazer aquele que o arregimentou, que o alistou. Aleluia. Irmãos, nós agora somos dele. Se até hoje você não tinha entendido, quero dizer para você nesta noite, você está sendo chamado para o exército de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E para encerrar, o outro motivo. Primeiro motivo, falta de disposição. O segundo motivo, medo. Fala comigo, medo. Irmãos, tem coisas que a gente já podia ter feito faz tempo, mas a gente não faz por medo. Minha mãe nunca aprendeu a andar de bicicleta. Mãe, mas por que, mãe? Ah, não sei, eu sempre tive medo. Estou lembrando agora da minha mãe. Aí outro dia, ela já está com quase 70 anos, outro dia ela me disse que ela quer comprar um carrinho desses elétricos, né? E ela disse, só que tem que ser com 3 rodas. Tem que ser um triciclo. Tem coisas que já poderiam estar andando, se multiplicando na nossa vida, mas a gente não toma uma decisão porque tem medo. O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, mas principalmente o medo de se machucar. Aquele povo, aquele exército estava com medo do gigante. E como é o nome daquele que é medroso? Como é o nome daquele que não encara algo por medo? Não sou eu que estou falando. Então ele foge da sua responsabilidade por medo. E quando ele faz isso, ele tem uma identidade. A identidade dele é covarde. Dura esta palavra. Eu sei que é. Mas essa não é uma palavra senão de encorajamento para você. Não deixe o inimigo te intimidar. Não fique engolindo coisas na sua vida inteira por medo de tomar uma decisão. Não fique postergando decisões por medo, se Deus está inquietando teu coração para que você tome uma decisão. Aqueles soldados se assustaram com o tamanho do inimigo, 2,90 m.
Mas o texto que nós lemos diz que maior é o que está em nós do que aquele que está. Pode vir o inimigo do tamanho que for. Pastor, não é 2,90, é 3,5. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastor, está vindo contra mim. Ele tem muito poder, ele tem influência. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ele está me ameaçando, ele está dizendo que vai acabar com a minha vida, e isso está acontecendo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que tudo. É maior. Alex, para terminar, por favor, 2 Coríntios 10. Hoje foi o dia dos textos, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Escute. Tu não vai deixar de ser humano. Você só vai deixar de ser humano quando o teu corpo for glorificado. Amém. Obrigado pela empolgação. Haverá um dia em que nós estejamos mortos ou vivos, nós seremos levados para as bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que nós seremos levados em forma de anjos, com corpos glorificados. Mas enquanto isso não acontece, Michele, pega aqui no teu braço, pega. Se você não tiver medo, dá uma beliscadinha assim, bem de leve. Bem de leve. Sabe o que isso mostra? Que tu está vivo e tu é homem, tu é da raça humana. Isso não vai mudar, irmãos. Porque agora eu aceitei Jesus, agora eu sou um anjo. É nada. Não é nada, Evandro. De anjo nós não temos nada, nós só temos uma promessa. É uma luta por dia. É uma luta por dia. Mas Paulo, ele fala assim: embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. É loucura isso, irmãos. É loucura a ponto de que se alguém vem e fere uma face, o que tu faz? Oferece a outra. É loucura, porque o mundo fala assim: não leve desaforo para casa. E vem Jesus e fala: não perdoe 7 vezes por dia, mas 70 vezes 7. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Toma posse disso na tua vida. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Aquele exército inteiro olhou para a aparência do gigante e fugiu. Davi chegou, olhou para ele, e sabe do que Davi lembrou? Estou chutando aqui, tá? Ele lembrou que no dia que Jessé estava na casa dele, que Samuel estava na casa de Jessé, o pai dele, Samuel já queria ungir quem? Eliabe, grandão, fortão. E Deus falou para Samuel: não atentes para a aparência. Vocês veem o exterior, mas eu vejo o coração. Tem gente que está perto de nós, que a gente acha que
que nunca poderemos vencer, porque olhamos para a aparência. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo que não é aparente, nós começamos a olhar com os olhos de Deus. E só conseguimos usar as armas de Deus quando nós pensamos como Ele. Essa palavra, eu tenho certeza que ela vai produzir frutos ao longo de muito tempo na sua vida. Ao longo de muito tempo. Eu aqui, no poder do Espírito Santo, profetizo que quando tu estiveres diante de um gigante, diante de um problema, quando tu estiveres diante de uma situação e enxergar que todos estão fugindo, e enxergar que até mesmo aqueles que estão caminhando com você estão desistindo, estão fugindo com medo, tu vai se lembrar dessa palavra e vai lembrar da promessa: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Eu já convido você que quer oração, você que precisa sim de coragem, você que tem se sentido fraco em alguma área da vida, você que tem sentido medo, ou talvez você hoje ouvindo essa palavra está dizendo para o Senhor: Pai, me perdoa porque eu fui covarde. Me perdoa, Pai, porque eu não estou sabendo usar da graça do Senhor sobre a minha vida. Enquanto nós vamos cantar aqui, vem aqui na frente. Vamos encerrar o culto orando todos juntos, profetizando, impondo nossas mãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus, aleluia. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Os irmãos podem orar por essas pessoas. Digno do meu louvor, profetize sobre a vida delas. Coragem. Vamos orar, irmãos. Profetize sobre a vida deles unção, coragem. A tua vida não será a mesma. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Tu é nome sobre todo nome, Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Tu és sim, Pai, a fonte da minha salvação. Digno da minha vida, tu és Jesus. Só eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor hoje muda os teus pensamentos. O Senhor hoje te dá sabedoria para identificar quais são os gigantes da tua vida. O Senhor hoje te dá condições de entender que não importa o tamanho do problema, porque você sempre terá algo superior.
Oh, Espírito Santo, derrama sobre eles, Pai. Derrama unção nova. Derrama unção nova, Pai. Derrama, Senhor, uma unção nova sobre eles, Pai. Derrama, Senhor, coragem. Coragem. Derrama coragem sobre eles, Pai. Chega de fazer de conta. Chega de fazer de conta. Chega de mentira. Chega. É o Senhor que te chamou. É o Senhor que te chamou. É o Senhor que te alistou. É Ele que te tirou de um tremedal de lama. É Ele que te tirou de um lugar imundo. É Ele que te chamou e te colocou firmado numa rocha. É Ele que deu a você o que você tem hoje. Não é a tua capacidade, não é a tua inteligência. É Ele que tem cuidado de você. Então é hoje. Ele te diz: eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. E a tua obrigação é fazer a vontade daquele que te chamou. Eis que começo a escrever uma página nova. Eis que levanto vocês para um ministério que vocês nunca imaginaram viver. Eis que eu começo isso pela tua casa. Eis que eu começo isso pelas pequenas coisas. Eu começo isso por coisas insignificantes até aqui, mas a partir de agora, significantes para um tempo novo que o Senhor escreveu para vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa com paz. Abençoa com saúde. Abençoa com alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa com sabedoria. Abençoa, Pai, com direcionamento. Abençoa, Pai, com humildade, com mansidão. Abençoa com paz. O Senhor é que cuida de vocês. O Senhor é que os guarda. O Senhor é que os chama. Você que está aí, você pode atravessar o corredor e pegar na mão de quem está do lado. Se você está aqui na frente, segure na mão de quem está perto de você. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Hoje é o dia que o Senhor já fez. A Bíblia diz no livro de Hebreus, olha aqui para mim um pouquinho. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aquele que retroceder, Deus não se agradará dele. Esse mesmo livro, um capítulo antes, diz que a fé é a convicção de coisas que não vemos, é a certeza daquilo que esperamos, mas não vemos. E o mesmo escritor aos Hebreus diz que aquele que retroceder, Deus não se agradará dele. Irmãos,
Não volte atrás. Olha para frente. Vai aparecer gigante? Vai. Talvez nesta noite ainda. Ah, pastor, amanhã é segunda-feira. Sim, segunda-feira. Você vai chegar sorrindo no teu trabalho. Você vai chegar abençoando as pessoas. E quando o gigante aparecer, você vai dizer para ele: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado por que o Senhor derramou aqui, Pai. Eu posso ver, Pai, corações sendo tratados. Eu posso ver famílias sendo curadas. Escreve, Pai, escreve uma nova história no coração dessas pessoas. Eu abençoo você. Abençoa a tua família. Abençoa esta semana que está começando. Que o Senhor esteja contigo em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Abraça quem está perto de você. Que Deus te abençoe. E vá em paz.